José Malua, gostaria que você trouxesse um pouco Angola aqui para a conversa. Como que a memória da colonização se faz ainda presente nas estruturas angolanas? Assim, houve uma pacificação? Qual é o contraste que você estabelece entre a Angola colônia e a emancipação, a independência? Olha, Angola viveu 400 anos de escravidão, de Uhum. escravização. Só para você ter noção, nós nos tornamos independentes da colônia portuguesa no século XX, 1975, no finalzinho do século XX, no começo do século XXI, e que Angola se torna ou deixa de ser uma colônia. Mas, apesar, né, da saída do colono, das administrações coloniais em Angola, as estruturas coloniais elas permaneceram, embora foram ocupados os nacionais, mas que acabaram de certa forma também reproduzir, né, a lógica que no meu ponto de vista é uma lógica muito mais colonialista. Por exemplo, até 1960, Uhum. 1960, que bem recente, era vigente em Angola um estatuto, uma lei que nós chamamos de Lei do Indiginato, que era a maneira como o cordão português tinha de administrar as pessoas da sociedade angolana. Então, quem era o cidadão de Angola? Num primeiro momento, era o português, que estava na hierarquia. Esse que era considerado de pessoa, de gente, e depois estava o filho de português nascido com uma indígena, uma nativa. Essa também tinha oportunidade não só política ou econômica, mas também privilégio social, acesso. E debaixo dessa pirâmide tinha o que nós chamamos dos assimilados, que eram indígenas, donos da terra, que nasceram na terra, mas que assimilaram os ideais ocidentais ou português. Eles aprenderam a ler, escrever, e ascenderam um pouco também. Então, na independência, quem conquista a independência é essa elite, ou esses indígenas que foram assimilados pela cultura ocidental, ou portuguesa, no caso, é que lutam, né, pela emancipação, ou pela libertação de Angola. E quando eles conseguem isso, em 1975, né, que gerou confronto, guerras, inclusive, com Portugal, quando eles conquistam, eles assumem o poder. A grande dificuldade é que não teve. Nós não conseguimos negociar enquanto irmãos da mesma terra por questões ideológicas e também por interesses internacionais na altura também. Então, como a gente não conseguiu negociar, os partidos no poder, o MPLA, a UNITA, a FNLA, que eram os movimentos sociais que lutaram por libertação, na altura, eles não conseguiram chegar a um acordo. Isso gerou os conflitos que começaram já em 75, em pouca proporção, mas ela se alastra na década de 80, com a morte do primeiro presidente de Angola. E isso obrigou Angola a sair de um regime mais marxista-leninista para um regime socialista-democrático. Então, nós tivemos a primeira eleições em Angola democrática recente, já tinha nascido, 1992. E os resultados não foram bons para uma ala, e isso gerou, então, aquilo que nós chamamos do maior a maior morte, né, nesse período de Angola, que foi a Guerra Civil, que durou até 2012.